Olá, pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Veridiana Julião Duarte, do Saindo da Crise. E o nosso tópico hoje é inovação. Mas antes eu tenho um recadinho para dar para vocês do pessoal da Estrela da Mama, que é muito importante, tá, gente? Então, se vocês puderem aí pegar papel, caneta, é bem bacana. A Estrela da Mama, ela está fazendo uma campanha para combater o câncer de mama nas mulheres. Quem mora em Praia Grande, né, nas redondezas, já conhece esse trabalho. É um trabalho muito bacana da Estrela da Mama. E eles vão fazer um caldo verde no dia 25/7. E é legal a gente anotar também essas datas, né? Apesar de que vocês podem ver aí quantas vezes quiserem o vídeo, né? Se perder alguma coisinha, volta de novo. Então, vai ter lá uma ação chamada Caldo Verde do Bem, né? E nesse caldo verde do bem, a porção grande vai custar R$ 20. E a única coisa que está sendo solicitado é que as pessoas, até um dia antes, comprem o seu voucher, né? E entrem em contato com eles. E eu vou passar o telefone para vocês. É 9920 74209. Então, 9920 74209. No dia, você vai retirar o seu caldo verde na Rua Limeira, tá? Tem que ter a comprovação de um documento seu e você precisa do voucherzinho de pagamento. No final, a gente vai falar um pouquinho mais dessa campanha, tá bom? Hoje nós estamos fazendo um programa especial, programa de férias. Nossa, gente, eu tô com roupa de férias, tudo de bom. Fazia tanto tempo que eu não tinha férias que vocês não têm ideia. Não são muitos dias, mas, né, já, vamos dizer assim, que já é alguma coisa. Sempre grata, né, por alguns momentos que você pode passar com a sua família, que você pode, de repente, ficar um pouco mais tranquilo. Isso é muito importante. E hoje o nosso tópico vai ser sobre inovação. É um tópico que eu gosto bastante. A gente já vem falando muito aí de Instagram, de transformação digital. Tivemos na semana passada uma entrevista com o pessoal do Sebrae, né? Marco Aurélio deu uma ajuda aí fantástica para a gente, para quem quer inovar, para quem quer trabalhar com uma nova categoria de produtos, de repente aí dentro de um marketplace. Então, hoje a gente vai falar de inovação. Inovação é um tema, assim, que eu vou dizer que de todos, é um dos que eu gosto mais dentro da área de empreendedorismo. E por que eu digo isso para vocês? Porque é tão bacana lançar um produto, lançar algo que é seu, que foi você que construiu, que você colocou uma história naquele produto, né? Então, eu creio que seja um bom tópico. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber relacionado com inovação é quando inovar. Então, quando que eu devo inovar? Quando eu devo criar um produto novo? Isso vai depender muito da demanda do mercado, né? Antigamente, nós criávamos um produto para o nosso cliente e esse cliente ele tinha que atender alguns critérios para poder comprar esse produto, né? Hoje em dia, vamos dizer assim, com os produtos mais customizados, ou seja, que estão mais próximos da necessidade dos nossos clientes, fica mais fácil, até para nós que estamos customizando esses produtos, atingirem o máximo do que aquele cliente está precisando. E isso está muito relacionado com inovação, porque imagine que você só faz, por exemplo, torta de morango. A sua empresa só faz torta de morango. De repente, você começa a descobrir outras coisas que você também pode pôr morango. Então, de repente, um fondue de frutas, de repente, um bolo gelado de morango. E aí você vai inovando dentro dessa cadeia, né? Só que para isso, logicamente, você tem que ter consumidores daquela área. E a parte mais importante da inovação é a pesquisa mercadológica, né? Isso é algo que, para mim, muda muitas vidas, né? Então, às vezes você tem ali um comércio que ele está na mesmice há muito tempo, na mesma coisa. É hora da gente correr e dar aquela cara nova, tá? E como é que você faz isso? Primeiramente, existe uma coisa chamada matriz SWOT. E o que seria a matriz SWOT? Bem,
A matriz SWOT é um estudo mercadológico, tanto seu quanto do seu consumidor, do seu cliente, como você quiser chamar, e até mesmo do seu concorrente. Você tem que saber o que, que o seu concorrente vende, como que ele vende, como que ele faz, para você saber se os seus produtos estão de acordo com o que o mercado está pedindo. Como eu falei para vocês, antigamente eu fazia uma caixa e colocava lá 2, 3 cores e vendia. Então o cliente tinha que se adequar a mim, aos meus produtos. Hoje em dia não é mais assim, gente. Hoje em dia o cliente quer que você venda aquilo que ele está procurando. E essa customização ela é tão complicada que vocês não têm ideia, porque depende de uma série de fatores e por isso esses fatores devem ser muito bem estudados, tá? Então, quando nós falamos de análise SWOT, nós estamos falando de um mercado amplo que possui diversas oportunidades e dentro desse mercado existe um mercado que supostamente eu ainda não conheço, tá? Lembra que lá na nossa entrevista com o Marcos do Sebrae, se você não viu essa entrevista, veja, porque foi formidável, foi muito bacana. Quando nós falamos de um produto, de um lançamento, ele tem todo um critério de elegibilidade. Não é simplesmente, eu tive um insight aqui, eu pensei numa coisa, vou dormir, vou sonhar com essa coisa, amanhã eu acordo, ponho tudo no papel, vou para o mercado, corro, compro os ingredientes, produzo e saio vendendo. Não é assim que funciona. A gente tem que aprofundar mais esses critérios para nós sermos mais assertivos, né? Essa seria a palavra correta. E quando a gente fala de assertividade, a gente tem que estar muito ligado no que o cliente comenta com a gente, quais são as necessidades do nosso cliente, né? E aí é inevitável que a gente até acabe falando um pouquinho de metodologias ágeis, porque elas fazem parte de uma, vamos dizer assim, de uma inovação, né? Então eu tenho que ter ali uma base boa para eu poder criar diversos produtos, saber o momento que esse produto tem que entrar no mercado e o momento que ele deve sair. O momento que ele deve sair é simplesmente quando ele não vende mais, tá? Mas isso é muito, vamos dizer assim, muito complexo para a gente analisar já de cara e falar, vamos tirar esse produto da prateleira, ele não vai ser mais vendido. E por que eu digo para vocês que isso é complexo? Porque o produto, ele pode ser uma coisa sazonal. Hoje o cliente não precisa, mas amanhã ele pode precisar muito. Por exemplo, o fotógrafo, ou a fotografia em si, era algo que até, vamos dizer aqui, uns 2 anos atrás, as pessoas nem lembravam mais. Lembrava quando tinha um casamento, ou de repente quando tinha aí um aniversário em família, um batizado. Aí você lembrava que o fotógrafo existia, você ia lá, contratava um, ele fazia aquele baita atendimento, dava um suporte, e aí você desplugava daquilo, né? Então a profissão de fotógrafo ela começou a ficar um pouco esquecida, assim como também de radialista e por aí afora, né? Só que de um ano para cá nós estamos usando muito esses conteúdos, por isso que eu falo há uma sazonalidade. Pode ser que esse produto fique adormecido por um tempo e que depois ele volte com outros conceitos de inovação. Então a foto hoje ela é um conceito de inovação. Você não consegue vender um produto se você não tiver uma foto bem tirada daquele produto. E se vocês entrarem no Mercado Livre, vocês vão ver do que eu estou falando. O Mercado Livre está dando curso para você tirar fotos, só para vocês terem uma ideia. De repente eu vou vender ali um prato, como que eu vou fazer aquele prato? Como é que eu vou fazer a apresentação para o meu cliente? Isso é muito importante, porque não é simplesmente ali tirar uma foto e acabou. Aquilo tem que ter um sentimento envolvido. E isso é a inovação, né? É você dar uma vida para um produto que estava esquecido. Isso chama-se inovação. Então, essa é a parte que nós vamos estudar hoje. E dentro aí da inovação, nós temos duas disciplinas que eu acho que são bem bacanas, além da matriz SWOT, tá? Dentro da matriz SWOT, nós temos ali uma separação entre o que é a minha empresa, como ela está no momento no mercado e como ela pode ficar. Então, quais são as minhas forças e quais são as minhas fraquezas? E aí eu vou ter que fazer a mesma análise dos meus concorrentes, quais são as forças e quais são as fraquezas
desse público que está sendo atendido provavelmente por mim e por essas outras pessoas, ou que são só meus clientes ou são só clientes do meu concorrente, tá? Então, procurem por matriz SWOT, tentem montar, comecem lá, que forças que eu possuo, que forças que o meu concorrente possui que eu não tenho. Quais são as coisas que eu preciso de melhorar urgentemente? Gente, ontem eu fui num comércio aqui no centro. Eu sei que nós estamos voltando aos pouquinhos aí de uma pandemia. Eu fiquei no caixa mais ou menos uns 4 minutos e não fui atendida, né? Teve que vir a dona do estabelecimento para me atender e saber o que estava acontecendo e por que não tinha ninguém no caixa. Isso é muito triste, porque assim, nós estamos num momento que a gente está precisando muito de vender. E se a gente não vende, o nosso comércio morre, né? Então eu fiquei pensando, poxa, provavelmente se essas pessoas tiveram um treinamento legal, tiveram uma qualidade boa, né? Conhecem a empresa, algumas já estão lá há muitos anos, porque eu vou direto nessa empresa. Então, eu acho que é muito importante que você tenha esse contato mais próximo, né? Porque senão, e mesmo assim, mesmo com o dono ali do lado, a pessoa ainda estava distante do trabalho dela, né? Muito complicado, porque se o comércio deixa de vender, você corre o risco de fechar as portas, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, o que o meu concorrente está fazendo de diferente de mim e como que ele está, de repente, inovando? Se a gente for parar para pensar, não existe só o delivery, existe uma série de inovações, né? E o primeiro contato que o meu cliente tem comigo, se ele não conseguir na minha empresa, é através de uma foto, né? Através de um vídeo que ele viu lá no Instagram, no Facebook. Então você tem que começar a pensar como que eu quero que o meu cliente chegue até mim? Como que eu vou contar a história da minha empresa? Como que eu vou contar o que eu estou vendendo? Como que eu estou vendendo, né? Isso é muito importante, tem um significado muito positivo quando você faz da maneira correta, tá? Depois aí dentro da inovação nós temos duas peças, que é o core e a gente tem aí o way of the work. Então, como é que eu vou fazer esse meu trabalho, né? Qual o caminho que eu vou seguir? Way of the working. Qual que é o caminho que eu vou trilhar para eu poder conseguir aquele resultado, né? Se a gente for pensar somente no designer, ele já é complexo por si só, né? Como que eu crio uma campanha? Como é que eu vendo essa campanha? Que dia da semana que é melhor para eu colocar essa campanha no ar? Então eu já tenho que pensar nisso tudo. Isso são peças que estão relacionadas com o designer e com o trabalho estratégico, né? E eu preciso de saber para quem que eu vou vender, como que eu vou vender, como é que serão as minhas fotos, os dias que eu vou colocar essa propaganda no ar. Uma dica muito importante: toda propaganda que você colocar, nunca impulsione no mesmo dia, no mesmo horário. Deixa a propaganda fluir por um tempo e pum, aí você vai lá e impulsiona aquelas que estão melhores. Porque se acaso você ficar impulsionando todas, você vai perder muito dinheiro. E muitas vezes você acha que fez uma mega propaganda e aí chega lá e não dá resultado, né? Ou você acha que fez uma propaganda horrorosa, só que de repente você acertou a mão no designer. E aí o que que acontece? Você vai lá e impulsiona a propaganda errada, né? Desacreditando de outra propaganda aí que supostamente você tenha criado. E você fala, essa aqui tá mais pobrezinha, tá mais feinha, essa aqui eu não vou dar tanta atenção, vou dar para essa porque eu trabalhei mais tempo nessa, gostei mais, achei mais legal e ela ficou mais bonita. Mas às vezes o que é bonito para você não é bonito para o seu cliente, por exemplo. E o cliente ele tem muito essa conexão com aquilo que você está mostrando para ele. E isso é muito importante para ele, é fundamental para que ele compre de você, né? Então, às vezes, aquilo que você acha pobrezinho, acha feio, acha simples demais, para o seu cliente aquilo é uau, eu vou lá comprar agora, eu vou ligar agora, entendeu? Então você tem que ter essa dosagem. E aí é muito importante que, pelo menos nos primeiros meses que você vai fazer isso, esse trabalho de inovação, de passar de uma área física para uma área digital, né, uma transformação digital,
que você tenha aí o suporte de alguém que faça isso junto com você, né? Para que vocês possam coordenar essas peças de uma maneira correta, nos dias corretos. Por exemplo, dia de sábado e domingo, a gente tem que mandar uma coisa mais leve, as pessoas não querem ficar lendo notícia da sua empresa. Então, a gente manda uma brincadeira, a gente conta uma piada que envolve alguma área que nós trabalhamos, ou até mesmo, de repente, a gente pode contar uma história da nossa empresa, uma história engraçada, algo que faça com que a gente não perca a audiência daquele cliente no sábado e no domingo. Isso é fundamental, né? Então, por exemplo, no meu caso, como eu trabalho com carreira, trabalho com empreendedorismo, sábado e domingo eu pego, por exemplo, uma chargezinha e posto lá no meu Instagram, ou pego algo engraçado. Então, por esses dias aí eu estou postando no Instagram como é cada signo trabalhando. E isso tem dado uma visibilidade, gente, incrível. Assim, eu posto, passa meia hora, já tem mais ou menos umas 30, 40 curtidas. Não comentários, tá? Porque sábado e domingo as pessoas não querem comentar, elas querem participar daquela rotina, mas comentar não, tá? Então, tem dado uma boa visibilidade. Aí você tem que pensar no seu trabalho, o que você pode fazer que de repente aquela pessoa vai olhar, vai ficar animada e vai achar um conteúdo legal, mesmo que seja para sábado e domingo, né? Então vamos pensar em algo que seja engraçado. Eu tenho uma cliente que ela tem loja em São Paulo, né? E é loja de sapato. Então, sábado e domingo, ela pegou lá um gatinho que colocou os pezinhos dentro do sapato dela e ela colocou esse vídeo. Então, são coisas assim que a gente pode pensar, ou de repente um gatinho dormindo dentro do sapato, será que ele achou confortável? A gente tem que criar uma situação e encaixar o nosso produto naquela situação. Isso é fundamental, porque aí a gente fica também com a audiência de sábado e domingo desse nosso cliente, tá bom? Depois a gente vai falar das peças que envolvem a engenharia e toda a parte tecnológica da coisa, que é o tráfego, a venda, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um filtro de vendas bem elaborado, a gente sabe que isso é de uma área de programação. Então, como que eu vou fazer para captar aqueles leads? Como é que eu vou trazer aquelas pessoas? O lead é alguém que caiu lá no seu filtro e veio lá o nome, o que ele está querendo comprar de você e o telefone dele. Então, você tem que saber o que você vai oferecer para aquele lead, né? Por exemplo, quando cai um lead lá na minha malha, eu tenho que saber se ele quer comprar um curso, eu tenho que saber se ele quer comprar uma consultoria, eu tenho que saber se de repente ele está pensando em ser empreendedor e quer alguma dica. Eu tenho que ter um produto específico para cada cliente desses, né? E alguns cabem para vários, outros não cabem, eles são muito específicos, são muito customizados, a ponto de você só conseguir vender para aquele tipo de cliente, tá? Então é legal a gente pensar nessas peças, como é que a gente vai elaborar direitinho para a gente não ter problema. Outra coisa muito interessante é você pegar no mínimo 3 artes e impulsionar. Primeiro você vai deixar essas artes correrem, tá? Porque pensa que você está fazendo um projeto de transformação, uma inovação, o teu cliente não conhece o teu produto daquele jeito. Então ele vai ter que se adaptar, é como inovar, tá? Porque é como você vender o mesmo produto de um jeito diferente, né? Antes você vendia na loja física, você tinha um contato. Agora, o cliente não tem mais como pegar naquele produto, ele não tem como sentir o gosto, o sabor, então você tem que fazer todo esse papel. E não é tão simples assim, tá? E aí, você vai para essa parte que é um pouco mais complexa, vamos dizer assim, tá? Que é a parte de tráfego. Então, qual que é a que está me trazendo mais audiência? Eu impulsionei lá umas 2 ou 3 artes, e aí eu quero saber qual que está sendo mais relevante para o meu cliente, que o meu cliente está batendo o olho e ele está ficando vidrado, ele quer comprar de qualquer forma, né? E para que isso aconteça, a gente tem que ter aí algumas, vamos dizer assim, alguns complementos, né? A primeira coisa delas é a confiança. Ninguém vai comprar produtos sem confiar.
tá? Então, se você pensar em todas as relacionamentos que você teve ao longo da sua vida que estão, vamos dizer assim, linkados com algo que você comprou, que para você tem um valor grandioso, né, estimado, é importante que você pense, por que eu comprei esse produto? O que me foi oferecido, ofertado lá atrás, que eu achei o máximo e eu quis muito comprar esse produto? E aí você vai montar o seu roteiro para que você consiga trazer confiança para o seu cliente. E confiança, gente, é algo que vem de dentro, né? Quando você vai falar sobre o seu produto, você tem que transparecer muita confiança. E como é que a gente transparece confiança? Primeiramente, conhecendo o produto que a gente trabalha, né? Com qual produto eu trabalho, o que eu vendo. E se eu souber muito bem o que é o meu produto, como é que ele é feito, quantos dias de validade, ou de repente quantos anos de validade, eu não sei, pode ser que esse produto dure anos, ele não vai durar um mês, 2 meses, né? E aí é imprescindível que você tenha o máximo de informações sobre o seu produto. E quando eu estou falando máximo, é muita informação, tá? É tudo sobre o seu produto. Porque quanto mais você souber sobre o produto ou o serviço que você vende, mais fácil você vai ser de você gerar essa confiança para o seu cliente. Porque qualquer pergunta que aquele lead tem ou aquele cliente te faça no WhatsApp, você vai responder imediatamente. E isso traz uma confiança tão profunda que vocês não têm ideia, né? Então, o cliente só compra quando ele tem confiança. Outra coisa é a ação. Saber muito e não fazer nada com isso não significa nada na nossa vida, né? Então, a gente tem que aprender e agir. E sempre passo a passo. Se você é um empreendedor iniciante, você também pode utilizar esses blocos de inovação, só que de uma maneira mais vagarosa, tá? Porque assim, ao passo que você de repente teve um errinho, você já tem que consertar imediatamente. E aí você já vai para o passo 2, passo 3 e assim sucessivamente, tá? Então, quando a gente pensa em inovação, a gente tem que saber que eu tenho que construir uma imagem sobre aquilo que eu estou falando. Então, eu tenho que ter autoridade sobre o produto ou sobre o serviço que eu estou vendendo. Não adianta vender algo aleatório que eu nem conheço, ou algo que eu conheci ontem e já estou tentando vender hoje. Isso é muito difícil e o cliente vai perceber, tá? Então, a confiança é a base de todos os relacionamentos. Se você pensar aí quando que eu comecei a namorar, provavelmente você começou a namorar porque você confiou na pessoa, você se casou porque você estava com uma confiança redobrada. E quando a gente fala de empreendedorismo, é a mesma coisa. Quando a gente fala de arrumar um sócio para trabalhar conosco na sociedade, nós estamos falando dos mesmos pilares, tá? Então, o primeiro deles é a confiança. E como é que você ganha confiança, autoridade naquilo que você faz? Estudando muito, sabendo profundamente sobre o seu serviço ou sobre o seu produto. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é a ação. Então, tudo que você aprendeu ou que você está sabendo já fazer, ponha em ação. Comece a explicar. De repente, você pode criar vídeos pequenos, você pode fazer feiras virtuais, né, para você fazer demonstração do seu produto, ou de repente mandar uma pequena degustação para o seu cliente, e aí você cobra por essa pequena degustação. De repente, você pode pegar ali 3, 4 produtos e vender pela metade do valor, ou pelo um valor, de repente, não sei, tá? Por um valor de custo. Por quê? Porque o seu cliente vai degustar e com certeza, se ele gostar, ele vai voltar e vai comprar com você. Gente, eu estou apertando aqui, coordenando algumas peças, porque senão apaga e fica tudo no escuro, tá bom? Para ter uma melhor visão, ficar bem focalizado. Tem diversas peças aqui, então toda hora eu fico tocando em uma, em outra, para poder funcionar tudo bem. Então, voltando lá para a nossa parte da ação. Quando eu conheço muito sobre o meu produto, eu consegui fazer uma pequena demonstração de como que ele funciona. Nem que eu cobre por essa demonstração um valor simbólico, um valor muito barato, tá? Ou, de repente, se for só falar sobre o produto, só demonstrar numa live, numa webinar, numa masterclass, não sei,
aí você pode fazer gratuito mesmo, 1 dia, 2 dias, tá? Isso é muito importante que você faça. Isso também faz parte do processo de inovação e da transformação digital. Depois, o terceiro passo é a coragem para você implementar isso tudo, né? Porque não adianta você conhecer sobre o produto ou serviço e conhecer profundamente, né? Você começou a ter ali algumas ações, começou a montar tudo, como que eu vou fazer assim, vou fazer assado, só que você ainda não fez nada com aquilo. Então você tem que ter a coragem de levar aquilo adiante. Isso é muito importante, porque sem isso, seu produto não vai sair da prateleira, né? Esses dias eu precisei de cloro para piscina e eu fiquei pensando, eu falei, gente, onde que eu vou achar cloro? Porque tem um monte de loja fechada, já tinha passado em 2, 3 lojas e elas estavam ainda fechadas, né? E aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E agora? Aí eu entrei no Mercado Livre e comprei. Comprei num dia, no outro de manhã cedo já estava na minha casa. Então, quanto mais rápido a gente inovar e passar para o próximo passo, mais rápido a gente sai desse problema financeiro que nós estamos, tá? Que é esse, logicamente, o objetivo aqui do nosso programa. Depois, o quarto pilar disso tudo. Então, primeiro, só retomando: primeiro, a confiança, o segundo, a ação, o terceiro, a coragem. Já sei de tudo, sei como implementar, agora eu vou lá e pum, implemento. O último é a observação. Ninguém faz um processo de inovação ou tão pouco participa dele se você não tiver muito bem construído e muito bem firme esse pilar da observação, né? E eu vou dar aqui um exemplo para vocês, porque mente cansada não pensa. E isso é uma coisa muito problemática. A gente não tem que aprender a desistir, a gente tem que aprender a descansar para ganhar mais fôlego e voltar novamente para aquela ação que nós havíamos iniciado, tá? Então, eu tinha aqui em casa, tinha não, ainda tenho, é que não está aqui próximo, um plug de tomada desses que a gente coloca aquelas gotinhas de essência, né? Um difusor. E aí eu comprei isso, ficou um tempão guardado, porque eu nunca tinha tempo de usar, nunca tinha tempo de ligar. E eu tinha uma média aí de mais 5, 6 essências que eu comprei num dia que eu estava de folga. Só que eu queria curtir o aroma, eu queria estar na minha residência. Então, assim, eu gosto muito de cheiro de limão, adoro cheiro cítrico, não gosto de cheiro doce, gosto de cheiros amadeirados. E aí, um belo dia eu cheguei em casa, bem mais tranquila, né? Podendo usufruir daquele produto que eu comprei, vamos dizer assim. E aí eu pinguei lá umas gotinhas de, acho que é limão siciliano, e coloquei na tomada. E aquele aroma maravilhoso dentro de casa, eu falei, nossa, que bacana. Já pensou dormir num quarto assim cheirosérrimo, né? Como se você tivesse, sei lá, na casa da sua avó, que ela gosta muito de bom ar, essas coisas, né? E aí eu peguei aquele difusor e levei para o meu quarto. Só que eu estava com a minha mente tão cansada, que eu vi que a tomada da sala era uma tomada em pé, né? Um pontinho embaixo do outro. E lá no meu quarto, ela é deitada. E eu falei, bom, se eu virar isso aqui de cabeça para baixo, vai derramar. E aí eu falei, quer saber? Procurei outra tomada no meu quarto só tem duas, né? E as duas eram iguais e eu desisti. Eu falei, bom, desisto, eu tô cansada, vou tomar banho, vou comer, vou dormir, né? Um dia cansativo. E aí eu fui dormir. E vamos dizer assim, uns 5, 6 dias depois, veio um feriado. E aí eu pensei, bom, eu vou pegar lá o difusor de novo, porque eu gostei muito daquele cheirinho, né? E vou colocar na minha sala, porque aquilo tranquiliza o ambiente, é uma paz, é muito bacana. E também é legal, assim, você ter num comércio, eu lembro que lá na escola a gente colocava cheiro de melancia. Eu acho que eu já até contei isso aqui no programa. E os alunos saíam de férias e tal, quando eles voltavam, eles falavam assim: nossa, eu tive uma saudade daqui da escola. Falei, é mesmo? Você estava com saudade dos professores, do curso? Não, do curso também. Mas eu adoro quando eu chego aqui na escola e tá com esse cheirinho maravilhoso de melancia.
E isso traz para a pessoa uma recordação, né? E a pessoa não esquece daquilo que ela passou. Isso é muito bacana. Então você marca de alguma maneira aquele teu cliente. Se você pensar, por exemplo, nas grandes lojas que vendem produtos para casa, então M. Martin, Trousseau, entre outras, todas elas têm um toque marcante. Quando você entra, tem aquele cheirinho agradável, aquele aroma que você sente aconchegante, não é bacana? Então, se você trabalha aí de repente com alimentação, você pode pôr um cheiro de alguma comida gostosa, nem sei se tem, mas é legal procurar, né? Um cheirinho de limão é bom, ou de repente um cheiro de frutas vermelhas, um cheiro de maçã com canela, né? Isso desperta interesses nos nossos clientes, embora a gente não perceba isso, né? E eu aprendi isso lá no curso de aromaterapia em São Paulo e eu achei muito bacana. Então eu resolvi aplicar isso na minha vida profissional e foi indo, né? Foi caminhando. E aí, nesse dia que eu estava mais tranquila, vamos dizer assim, né? Que eu acordei, tomei o meu café da manhã, a casa estava limpa, tudo organizado. Eu pensei, poxa, eu podia comprar umas flores, colocar aqui na minha casa, porque eu gosto muito de flores, e também colocar um cheirinho gostoso. E aí fui lá pesquisar quais as essências que tinha, porque eu já nem lembrava mais o que eu tinha comprado. A de limão é a que mais me marca, porque é um cheiro que eu adoro, né? E aí eu comecei a testar todas. Parecia uma maluca, né? Assim, quando você compra um produto novo e você quer testar ele, como é que ele funciona de manhã, de tarde, de noite, cheiro, se muda a cor, eu queria testar tudo. E aí eu resolvi pegar lá os produtos e comecei por um de maçã e canela, que eu achei fortíssimo. Foi o pior de todos para mim, como eu não gosto de cheiro doce, para mim foi o pior. E aí, ver como o nosso cérebro é interessante. Eu simplesmente retirei aquilo da tomada da sala, eu não estava preocupada se encaixar ou não ia. Eu fui diretamente para o meu quarto, virei o plug e encaixei. Agora me pergunta como é que eu fiz isso nesse dia que eu estava descansada e não consegui fazer no dia que eu estava estressada. E aí eu parei, pensei, né, sentei assim e falei, nossa, como é que eu consegui fazer isso? Aí eu peguei, não contente, satisfeita, eu tirei dali, levei para o meu banheiro porque era igual. E aí eu consegui colocar lá também. Aí eu sentei e falei, não, gente, não é possível. Qual que é a diferença de você estar descansado e de você estar cansado? Todas as diferenças. Acorda, todas as diferenças. Quando a gente trabalha muito, a gente não consegue ver pequenas coisas. E por isso o poder da observação, né? Às vezes o nosso cliente ele tá ali dando códigos para a gente, só que a gente está tão perturbado com tanta coisa na nossa cabeça que a gente acaba não fazendo o que deve ser feito. E pior do que isso, a gente não presta atenção nos comandos que os nossos clientes nos dão. Às vezes a gente tem um produto ali que a gente pode transformar em outro produto, ganhar muito mais dinheiro com aquilo, só que a nossa mente está cansada e mente cansada não ganha dinheiro, né? E aí eu comecei a aplicar isso para várias coisas da minha vida. Vê, de um fato, que é uma coisinha minúscula, eu comecei a amplificar. Hoje, por exemplo, eu comprei. Hoje, não, na verdade, tem uns dias aí para trás, eu encomendei 3 batons para minha filha. Eu falei, ó, manda um de cada cor. Que só tinham 3 cores, então viriam as 3 cores. E aí eu falei para a moça, ó, me manda um de cada um. Mas antes disso eu tinha pedido 2. Aí depois eu falei, ah, só tem 3 cores, então me manda um de cada um. Hoje, quando eu fui retirar da sacolinha, o que que tinham? Apenas 2 batons. Ou seja, a pessoa ganhou, deixou de ganhar no mínimo R$ 30. Se você perder todos os dias R$ 30, imagine no final de um ano quanto de dinheiro você já não perdeu. Então, isso são coisas que a gente tem que pensar. Às vezes, numa conversa de ida e vinda, a gente acaba se estressando porque o nosso dia já está cheio e a gente fica com aquela última mensagem na cabeça do cliente. E quanto eu já não devo ter perdido por ter ficado somente com aquela última mensagem na cabeça? E a inovação, ela parte de princípios muito pequenos, de observação, né? O que nos distancia do nosso objetivo é a falta da observação.
E é muito importante que a gente fique muito atento a esses pequenos detalhes. Eu estou contando aqui para vocês de um difusor, uma coisinha minúscula que aconteceu na minha vida, né? Aliás, o que eu mais conto são experiências positivas e negativas que aconteceram comigo ao longo da carreira. E eu estou falando para vocês de uma pequena coisa, mas quantas coisas os nossos clientes olham, pedem, solicitam para a gente nas entrelinhas e a gente não faz. Quantos R$ 30 a gente está perdendo por dia, todos os dias? E se a gente multiplicar isso por 30 dias do mês, se é que nós trabalhamos ou trabalharemos os 30 dias aí no mês, quantas coisas, quanto de dinheiro a gente já não perdeu no mês? Em 12 meses, em 10 anos. Você tem ideia de quanto você perderia em 10 anos? Parece pequeno, gente, mas é coisa pra caramba. É muita coisa. Então, fica aí a nossa mensagem de hoje. Lembrando do caldo verde da Estrela da Mama, vamos ajudar. O meu eu já estou garantindo. Daqui a pouquinho já vou entrar em contato lá com eles, vou falar, eu quero o meu. Eu amo caldo verde, ainda mais por essa ótima razão aí, né? O caldo verde do bem. Quantas mulheres não devem estar aí passando por essa situação de câncer de mama e precisam muito hoje da nossa ajuda? Gente, eu gostaria de agradecer imensamente. Voltando a informar que o Caldo Verde do Bem acontecerá no dia 25/7/2020. Você tem que fazer a sua reserva alguns dias antes e no dia você vai retirar na Rua Limeira, não esqueçam, tá? O endereço está aparecendo aí para vocês. Então, no dia 25/7, você vai retirar o seu caldo verde. Essa ação tem o apoio do Lions Club. Gente, não deixe de participar, é muito importante para essas pessoas que estão passando por esse momento difícil. Eu gostaria muito de agradecer por ter entrado na casa de cada um de vocês, por vocês terem me permitido entrar na casa de vocês, conversar com vocês sobre inovação, que eu acho que é um tópico excelente, fundamental para o momento que nós estamos vivendo, e desejar para vocês um ótimo final de semana. Afinal de contas, amanhã já é sexta-feira. Quanto que a gente pode garantir numa sexta, sábado, domingo, se a gente estiver com bom humor e se nós observarmos o que os nossos clientes estão pedindo para a gente? Pensa nessa história. Muito obrigada e uma ótima noite a todos. Até!